Quarta-feira, 22 de outubro, mais um tema do dia na redação do 00. Meu nome é Diogo Organista Pereira, tenho aqui comigo Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, para analisar a derrota do Benfica em St. James Park, frente ao Newcastle. As águias perderam por 3-0 e este é o terceiro resultado negativo do Benfica na prova. Pergunto-te, Luís, falou-se de um resultado exagerado. Achas que foi mesmo? Bom dia, Diogo. No fim das contas, não foi assim tão exagerado quanto isso. Percebo o argumento, nomeadamente dos jogadores, quando dizem isso, mas a última meia hora do Benfica é de facto muito má. Ou então podemos dizer, a última meia hora do Newcastle é muito convincente. O Benfica foi decrescendo à medida que os golos surgiram. Foi uma equipa que, não dividiu o jogo em termos de posse no começo, mas claramente dividiu, ou até esteve superior, e nesse caso concordo com o Mourinho, em ter as melhores oportunidades na primeira parte. Agora, foi um Benfica um bocado previsível, na medida em que o único ponto imprevisível que procurou foi Luque Bacchio, uma vez mais, e parece-me que é o Benfica que está a conformar-se cada vez mais com esta postura de ser uma equipa passiva e só à espera de um rasgo individual. Nós, se puxarmos a fita atrás, lembramos-nos do início da época com um Dedić a fazer muitas arrancadas e a desequilibrar por fora e por dentro. Enfim, depois acabou por se ver aqui e ali algo de Aklutoglu, e já falaremos também sobre isso. E agora tem-se visto muita dependência de Luque Bacchio, mas é um Benfica que, do ponto de vista coletivo, não produz. Olhando para o jogo, de facto, deixa algo amargo para o Benfica, mas, e até gabo a sobriedade de José Mourinho ao admitir que Turbine acabou por ser o melhor jogador do Benfica. E isso explica-se pela última meia hora de jogo, em que o Benfica esteve completamente perdido em campo. O Benfica nunca mais, na segunda parte, praticamente não queria lances perigosos. A entrada de Ivanovic também não surtiu efeito. E foi um Benfica encostado completamente, entregue ao adversário, sem conseguir também ter frescura, e portanto é um resultado, eu não vou, se é justo ou se é injusto, não sei, mas que é natural em relação também à diferença de rendimento e sobretudo também à pujança que o Newcastle foi buscar ao banco. José Mourinho optou por surpreender a Inglaterra, aliás colocou Tomás Araújo como defesa esquerdo. Eu gostava de saber a tua opinião relativamente a esta opção, se achas que foi um fracasso. Acho que no que José Mourinho argumentou para ter essa opção, ou seja, dar altura à equipa para tentar combater com um poderio físico maior do Newcastle nas bolas paradas, aí diria que teve sucesso, porque o Newcastle não marcou nas bolas paradas e não criou muitas vezes perigo. Agora, do ponto de vista global, tendo em conta a forma como foram os golos, o primeiro golo, numa perda de bola do Orsnes, a equipa do Newcastle entra pelo lado de Tomás Araújo, que está a jogar numa posição outra vez adaptada, e que depois os outros centrais baralham-se nas marcações. Dedić chega tarde também ao Gordon e por isso surge o golo. O segundo lance, uma transição, uma bola vinda do guarda-redes até ao meio campo com a mão, e que António Silva falha totalmente a abordagem. O terceiro golo, o Otamendi também sem saber ao que ir. Em suma, não pela escolha de Tomás Araújo, mas não foi uma opção que tenha corrido bem. Samuel Dal, atenção, não estou com isto a dizer que devia ter jogado Samuel Dal, porque acho que tem estado em subrendimento, não tem sido um jogador convincente no lado esquerdo da defesa do Benfica, mas esta também não foi uma decisão que tenha transfigurado o Benfica, que tenha dado muito mais coesão defensiva ao Benfica. Sinceramente, enfim, acho que o Tomás Araújo acaba por ser mais vítima do que réu, porque, e discute-se constantemente de que o Benfica tem o melhor central, possivelmente o melhor central no banco de suplentes, Tomás Araújo. Ele volta a ser lançado para uma posição alternativa,
O ano passado fez várias vezes a lateral direita. Quando o Benfica jogou a 3, ele jogou como central do lado direito. Ontem jogou a lateral esquerdo. Depois, quando houve a mudança, a substituição, ele jogou a central do lado esquerdo. Por isso, enfim, é um jogador... Eu acho que Tomás Araújo é um jogador para ser muito mais do que o bombeiro do Benfica. Tem condições para ser muito mais do que isso. Agora percebe-se que há o estatuto de Otamendi, há, a meu ver, uma necessidade urgente do Benfica de vender António Silva, tentar que não haja uma desvalorização. E tem sido um jogador que falhou neste jogo, falhou no jogo com o Qarabag, nos outros até tem estado bastante bem. Mas acho que Tomás Araújo, se é para ser uma aposta real, diria que não a defesa esquerda. Já falámos das debilidades defensivas, passando agora para o capítulo ofensivo. O Benfica leva 23 golos em 17 jogos esta temporada. É o pior registro ofensivo em 18 anos, de acordo com o nosso Playmaker Stats. Eu pergunto-te, ofensivamente, o que faz falta ao Benfica? Estás tu a mostrar a tua veia de data de journalist. Falta muita coisa ao Benfica. Falta desde logo no processo de criação, no ataque posicional, na forma como a equipa pega na bola, porque o que se sente é que este Benfica tem a bola e circula a bola para que o adversário não tenha a bola e não tenha a bola para ferir o adversário, para encontrar espaços, para ser criativo de fora para dentro, pelo corredor central, enfim, de uma forma até, ou de uma forma mais básica, por fora e com cruzamentos. O Benfica é muito curto neste capítulo. Não diria que é o grande desafio para José Mourinho até à próxima paragem. Vai ter aqui intervalos um bocadinho maiores de descanso, mas nada de muito significativo. Portanto, vai ter que, na mesma, fazer evoluir a equipa em competição e a jogar. E o que se sente é que o Benfica não está melhor do que estava quando José Mourinho pegou no Benfica. Acho que esse é o sinal mais alarmante. O Benfica volta a não fazer golos contra equipas ou em estádios onde o Benfica se subjuga ou joga mais expectante. Portanto, é um Benfica que consegue surpreender. Surpreendeu em Stamford Bridge, entrou bastante bem nesse aproveitamento de espaço. No Dragão teve pouquíssimo em termos ofensivos, mas foi compacto defensivamente. Agora no Newcastle também começa muito bem, mas volta a não conseguir ferir. Portanto, no somatório, 0 golos marcados. E isto transmite muito de um Benfica que apenas vive de Luque Bacchio. Acho que o meio-campo tem capacidade por Enzo para fazer o que fez, por exemplo, ontem, em que ele faz uma bola longa para Luque Bacchio, que cria uma grande oportunidade. É um grande passo do Enzo Barrenetxea, mas é curto. De Richard Rios, não vale a pena estar a falar muito, mas continua a ser muito, muito errático. Não é o jogador que vai meter o Benfica a jogar futebol. É um jogador para outras características, para meter o Benfica a ser batalhador, para meter o Benfica a recuperar bolas, mas não é o jogador que vai meter a equipa a desenhar-se de outra maneira. Depois a bola não chega redondinha ao jogador que pode ser esse criativo ao Sudakov. Muitas das vezes parece meio perdido em campo, também algumas vezes encostado à esquerda. Ontem nem por isso, mais no corredor central, mas voltou a ver-se muito pouco. E depois, enfim, a equipa vive de Luque Bacchio, que, enfim, é o jogador explosivo de 1 para 1, mas não é um jogador de rasgo coletivo. Portanto, é um jogador que parte para tentar decidir e não tem decidido. Não é? Tem estado perto, tem sido o jogador que tem estado mais perto, mas não consegue decidir. Depois para Avlidis, que acho que anda cada vez mais, sente-se isso, cada vez mais desesperado, consegue uma outra vez ir por si só e criar um lance, como aconteceu também na primeira parte ontem, mas é em rasgo individual e de resto é tudo muito, muito curto, não há nenhuma dinâmica, há sempre muito pouco neste Benfica em termos ofensivos, no processo com bola. É uma equipa previsível, é uma equipa fácil de anular e eu acho que José Mourinho estará já um bocado ansioso que chegue janeiro
para conseguir ir buscar alguém ou alguém que lhe dê outro tipo de capacidade. Ou então, se não conseguir até janeiro, tem que encontrar soluções dentro, mas parece-me que com este 11 o Benfica não vai consegui-lo. Depois entra aí essa questão, que é José Mourinho ontem faz uma substituição apenas. O Pedro Jorge da Cunha, o nosso enviado especial que está em Inglaterra, fez-lhe a pergunta no final do jogo sobre porque é que ele não fez mais substituições. José Mourinho foi politicamente correto, não quis ferir ninguém e argumentou que, enfim, que seria injusto colocar um jogador a 10 minutos do fim com o resultado em 3-0. Eu percebo isso, mas a verdade é que fez apenas uma substituição e eu acho que isso o que traduz é que o José Mourinho para já não confia nas segundas linhas, não vê que as segundas linhas sejam capazes de fazer melhor do que o pouco que a equipa principal, que a equipa titular faz. E portanto, ou o José Mourinho encontra lá dentro algum sumo novo, ou um João Veloso, ou um João Rego, que possam dar aqui outro tipo de dinâmicas, que são jogadores diferentes, João Veloso mais médio, e aí teria que ser para o lugar de Richard Rios, que isso seria então assumir claramente que foi um tiro ao lado, ou um João Rego um bocadinho mais criativo. Ele foi titular em Chaves e salvo renovou recentemente, mas mesmo assim parece-me que é claramente segunda linha. Portanto, é um Benfica que nesta altura está muito entregue à sua sorte e não se vislumbram grandes melhorias para o curto prazo. Esta é a terceira derrota do Benfica na Liga dos Campeões, que segue sem pontuar na prova. As contas ficam cada vez mais difíceis e eu pergunto-te o que é que segue. Eu acho que, sendo matematicamente possível, havendo 15 pontos em disputa, na época passada 12 pontos deram, 11 pontos também, 10 pontos já não deram, mas mesmo que 10 ou 11 deem, eu acho que é muito, muito complicado ao Benfica e eu colocaria uma percentagem de, enfim, 5, 10% do Benfica ainda conseguir seguir em frente. Acho muito complicado, são 0 pontos, pesam muito, o jogo com o Qarabag ainda deixou aqui um prejuízo gigante num calendário terrível que o Benfica tem e nesta altura olhar para o futuro, seguem-se 3 jogos em que o Benfica tem que, a meu ver, fazer pelo menos 7 pontos para ainda ter hipóteses, que é em casa com o Bayer Leverkusen, em casa com o Nápoles, fora com o Ajax, não por esta ordem, Ajax pelo meio, e acho que mais do que esses 3, nos próximos 2 o Benfica tem que fazer 6 pontos. O Benfica tem que ganhar ao Bayer Leverkusen e tem que ganhar em Amsterdão para poder ainda sonhar com a passagem. E o que se vê, o problema não é só os adversários. Os adversários não é um Ajax nada temível, pelo contrário, acho que é uma boa oportunidade para o Benfica conseguir ganhar em Amsterdão, como ganhou recentemente e é um Ajax bem superior a este. Não é um Bayer Leverkusen como foi o que foi campeão, já é uma equipa totalmente em transformação, que já trocou o treinador este ano, que tinha vindo a fazer melhorias nos últimos jogos, mas que ontem foi completamente trucidada em casa contra o PSG. Não é um jogo exemplar para se tirar ilações. Perde um jogador importante, o Andrique, que tem feito uma época com alguns sobressaltos, com uma outra lesão, mas que é um dos pensadores da equipa e é um dos jogadores, é o capitão, é o jogador que está ali há mais tempo, conhece a equipa. Portanto, essa é uma boa notícia para o Benfica. Mas mais do que olhar para os adversários, o Benfica tem que melhorar internamente, não tem muito tempo para isso e esse é o grande desafio de José Mourinho para conseguir esses 6 pontos que ainda consigam alavancar a esperança do Benfica. Eu honestamente acho muito, muito, muito complicado. Por último, e a 3 dias do ato eleitoral do Benfica, não podia deixar de te perguntar se achas que este resultado impacta as eleições de sábado. Acho que não, pelo menos a larga escala. Acho que, claro que pode, do ponto de vista, enfim, numa escala residual, acredito que possa tirar votos a Rui Costa. Será mais isso. Enfim, as sondagens estão muito baralhadas. Acredito claramente que vai haver segunda volta. Seja Rui Costa, seja Noronha Lopes a ganhar à primeira, acho que não será de uma forma definitiva. Mas acho que quem for votar, quem já estava a contar a votar em Rui Costa, não vai tirar o seu voto por causa desta derrota. Tiraria, se calhar, se o Benfica tivesse sido eliminado em Chaves, e aí sim, um peso muito maior de cair numa competição contra uma equipa num escalão secundário.
Esta derrota é o que é um avolumar de uma má prestação europeia outra vez, mas sinceramente não acho que tenha tanto impacto numa decisão de um sócio para votar nas eleições. Agora, nos indecisos, talvez faça pender menos a balança para Rui Costa. É a última imagem que fica antes de se ir às urnas, porque o Benfica joga no sábado, mas já depois das urnas fecharem. Mas sinceramente acredito que será residual, será entre aspas meia dúzia de votos que podem fugir a Rui Costa por causa desta derrota. Obrigado, Luís. Obrigado a todos que nos assistiram. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas audiovisuais. Esta quarta-feira pode também assistir a um novo episódio de Negócio e Mistério, com Humberto Ferreira e Vasco Sousa, onde foi abordada a chegada de Carlos Bósio ao Benfica. Aproveito para mencionar que 3 novos podcasts do 00 também já estão disponíveis. Assista aos cantos de Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting. Não se esqueça de subscrever o nosso YouTube e as restantes plataformas onde estamos inseridos. Fique connosco, fique com o 00.